Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje você vai aprender como armazenar temperos por muito tempo sem que ele se estrague. Ao longo dos últimos meses, nós começamos aqui no canal uma série chamada Protocolo 550, onde nós queremos armazenar comida, deixar comida guardadinha para tempos de necessidade por 1 ano e meio. E isso não é fácil, tá? Conseguir guardar 1 ano e meio de comida sem trabalhar todos os aditivos e coisas que vão se agregando junto desse armazenamento. E uma das mais importantes é, de fato, os temperos. Os temperos são os ingredientes que fazem a comida mudar de gosto, ou até, dizem alguns, ter mais gosto, principalmente comidas que são armazenadas para longo prazo, ok? Logo, nós também temos que optar por temperos que você consiga armazenar por longo prazo. E nem sempre são aqueles temperos que a gente gosta de usar no dia a dia, ok? Você vai ver aqui que eu tenho informações boas e informações ruins para você. Eu espero que esse vídeo não cause muito mimimi, mas eu vou contar um fato para vocês que vai deixar muita gente chateada. Tempero bom é tempero caro. Não tem como você comprar uma pimenta tipo calabresa e esperar que essa pimenta tenha o mesmo desempenho, tanto em armazenagem quanto em uso, que a pimenta calabresa original, ok? Muitas vezes, quando você vai comprar esses temperos, está marcado na embalagem. Pimenta tipo do reino, pimenta tipo calabresa, ou você vai ver folha tipo orégano. Existe isso também. Tem lá altas dosagens de outros temperos que são misturados dentro dela e que alteram totalmente a forma que você cozinha e a forma que você armazena esses itens, ok? Vamos começar com algumas sugestões, ok? Lembre-se, sugestões, tá? Porque geralmente as famílias têm cardápios que são muito personalizados, tá? Eu particularmente acho que a comida mais sobrevivencialista que existe é a comida árabe e a comida do Oriente Médio. É a mais simples e talvez a mais completa. Tem muita gente que vai discordar e vai dizer que é a italiana e que vai dizer que é a espanhola, e tem gente também que vai bater o martelo que a comida nacional, a comida brasileira, aquela comida tipo mineira é a melhor comida do mundo. Mas o Brasil, por exemplo, é um país que tem vários países dentro dele. Se você for ver a comida do Nordeste, ela é totalmente diferente da comida do Sul, ok? Para todos os fins e meios, você vai pegar alguns ingredientes que são, de fato, específicos de algumas culinárias. Esse aqui, por exemplo, é típico da culinária oriental. Esse é o molho shoyu, ótimo para você fazer marinadas, ótimo para você comer com sushi, comida japonesa, enfim. O molho shoyu original não tem prazo de validade, ok? Ele dura anos, muitos anos, tipo 100, cento e poucos anos na embalagem que ele vem, ok? Nem sequer precisa trocar, é pegar isso daqui, colocar no armário que você vai ter molho shoyu basicamente para sempre, ok? Mas tem que ser molho shoyu e o molho shoyu é muito mais caro do que o molho tipo shoyu. O tipo shoyu eu nem perdi meu tempo para estudar para ver quanto tempo dá para guardar ele, ok? Nem quero saber. Eu vou, na hora de fazer os armazenamentos, fazer do tempero que eu acho que é o real, tá? Então, por mais que você fique chateado comigo, eu vou continuar sempre nessa linha, porque essa linha é muito mais segura para o preparador e sobrevivencialista. Eu vou falar de algo aqui que eu considero tempero, mas também é uma baita de uma utilidade doméstica, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre ele, vocês têm que colocar aqui nos comentários, ok? A gente vai se focar hoje só em prazo de validade, tá? Isso aqui, ó, vinagre. Vinagre é um troço que você pode comprar à vontade e armazenar o quanto você puder. O máximo que vai acontecer com o vinagre velho, ele juntar um pouco de borra aqui embaixo. Vinagre é basicamente o vinho que estragou, ok? Só que esse vinho ele pode ser feito de várias formas e de vários ingredientes. Qualquer vinagre tem um prazo de validade de 5 anos.
ou até mais, ok? Se você conseguir armazenar ele fechado dentro da sua casa, ele dura por tempo indeterminado. Depois que abre, que ele entra em contato com o oxigênio, com o ambiente, ele começa a oxidar e provavelmente vai ficando muito mais forte com o tempo, ok? Qual é o melhor vinagre? Bom, cada vinagre vai ter uma função diferente, mas pro sobrevivencialista, o melhor vinagre que a gente pode conseguir é o vinagre de maçã, tá? Esse aqui, ó. O vinagre de maçã, ele é quase um coringa na sobrevivência, ele é quase um coringa na cozinha. Ele sempre vai ter aquele gosto um pouco mais acentuado e sempre vai ter aquele gosto muito mais frutado. O vinagre de maçã, enquanto ele estiver fechado na sua embalagem, ele não tem prazo de validade. Ele pode durar décadas, anos, sei lá, muito, muito tempo mesmo. Não acredita em mim? Pode fazer o teste aí, ok? Então, você tem que pegar sempre vinagre de maçã e não vinagre tipo de maçã. Lembra disso? Pois é, porque tem sim empresas que fazem o vinagre tipo de maçã, onde 70% é o vinagre comum, de álcool, de qualquer coisa, e o resto vinagre de maçã. Não, o bom mesmo que funciona é o vinagre de maçã. Eu vou entrar numa linha agora que vai render ótimas dicas de armazenamento de tempero para você que está assistindo, ok? Presta atenção nisso aqui, ó. Isso daqui é orégano, tá vendo? Tem orégano pra caramba aqui dentro. Orégano é uma plantinha que tem folhas bem pequenas. Para produzir esse tempero, eles coletam essas folhas e colocam para secar. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é uma pequena folha, uma pequena planta desidratada. Tudo que você precisa fazer é manter ela absolutamente fechada dentro de um pote, como esse daqui, ok? E não deixar de forma nenhuma, nem na hora que você for cozinhar, pegar um pouco de água ou umidade nesse lugar. Ele não pode ficar naquela parede mofada, ele tem que ficar no lugar seco. E se você tem tempero em cima da pia da cozinha ou perto do fogão, no lugar que também role bastante água, livre-se dele, tira dali e coloca no local mais seco da sua cozinha. Só para você ter uma ideia, a mesma forma que você armazena esse tipo de tempero aqui, essas folhinhas pequenas aqui, eu já vou mostrar mais algumas para vocês, tá? Você também armazena chá, ok? Tudo que você vai fazer para folha pequena de tempero, você pode fazer para o chá também, que vai funcionar. Não tem muita diferença entre um chá para outro, prazo de validade. Enquanto ele estiver sequinho e você olhar a embalagem dele e ela estiver boa, o chá estiver bom, você pode consumir, ok? Pegou água, já era. Vamos seguir nessa linha de tempero que não pode pegar água de jeito nenhum. Nós temos, por exemplo, pimenta do reino, tá? É caro isso daqui. A pimenta do reino está cada vez mais cara. Se você deixar isso daqui pegando umidade, ela vai estragar. E lembre-se, a umidade muitas vezes passa por esses potinhos de rosca aqui, ok? O ideal seriam potes que são aqueles mais herméticos. Eu trabalhei num lugar um tempo atrás que haviam colecionadores de tempero. Você já ouviu falar disso? Pois é, todos eles têm potes herméticos para poder armazenar os temperos lá e aí sim não entrar água de jeito nenhum. Só que, por exemplo, um pote de tempero como esse que eu mostrei para vocês custa, R$10. Só o potinho hermético está na casa dos R$50, R$60. Então, muitas vezes o pote vale mais até que o tempero, tá? Mas é uma forma muito garantida de você fazer esse armazenamento. Então vamos lá, na mesma linha de folhas desidratadas, você tem, por exemplo, o louro, tá? Você armazena exatamente da mesma forma e não tem prazo de validade. Funciona também, por exemplo, para o alecrim, tá? Pega um pote bem sequinho, bem lacrado, vai durar por tempo indeterminado. Praticamente todos os desidratados não têm prazo de validade. O prazo de validade dele é até estragar. Esses dois aqui também são desidratados. A gente está falando aqui de pimenta calabresa e alho desidratado. É a melhor opção que você tem para poder armazenar alho. Aqueles potes de alho picado chegam a durar até 1 ano e meio. Esse alho aqui dura por muito mais tempo e não tem um prazo de validade. Enquanto ele não pegar água, ele vai funcionar muito bem e é um dos melhores desidratados que tem para você poder armazenar, ok? E infelizmente é um produto bastante caro. E esse daqui é um que você tem que cuidar
para comprar de fontes confiáveis, como eu falei lá no começo. Muita gente mistura qualquer tipo de pimenta dentro dessa daqui e diz que é a pimenta calabresa, só que não, ok? Você tem que comprar pimenta calabresa original, porque aí sim você vai ter uma pimenta que funciona por muitos anos. E se você vai me perguntar agora de cebola, salsinha e outros itens, a não ser que você faça aí na sua casa com ela muito bem lavada e aí você desidrata. Porque caso contrário, se misturar alguma coisa nela, ela não vale absolutamente nada. Não é legal de se consumir, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, um tal do chimichurri, tá? Ou você faz em casa, ou você descarta isso das suas preparações, porque mistura muita coisa aqui dentro, pega caruncho, e isso daqui tem um prazo de validade muito pequeno, mesmo sendo desidratado, ok? Sim, a versão em pau da canela é muito melhor do que a versão em pó da canela. É muito mais legal você colocar isso dentro de um moedor e aplicar ali na sua comida. Vai durar muito mais a canela em pau do que a canela em pó. Cara, eu tô pensando sério aqui. Eu acho que daqui 100 mil anos, 200 mil anos, quando os arqueólogos Indiana Jones do futuro começarem a escavar a nossa história aqui, eles vão encontrar alguma coisa, tá? É bem possível que o shoyu, o vinagre já tenham se evaporado. Mas uma coisa que eles vão encontrar com certeza, que vai deixar eles com a pulga atrás da orelha, vai ser isso aqui. Isso daqui, meu amigo, é tempero de tablete. Por incrível que pareça, isso daqui é praticamente eterno. Não me pergunto o que tem aqui dentro. Eu sei que tem gordura, sal, alguns produtos que são conservantes, aglutinantes, mas o fato é que não importa o quanto tempo você tem ou o quanto você tem isso daqui, ele ainda vai continuar funcionando. Não sei qual é o segredo para isso, gostaria de saber, ok? Outro que também vai funcionar por tempo indeterminado são esses aqui do tipo Sazon. Acontece que quando você armazena Sazon por muito tempo, ele endurece, ele fica duro, tá? Por conta do sal, ele vai empedrar, mas isso não significa que ele deixou de funcionar, tá? Se ele não tiver mofo, meu amigo, pode usar o Sazon daqui 200 anos que ele vai estar lá operando dentro da sua cozinha. É tipo o tempero do apocalipse, sabe? Bom, eu ia falar um pouco sobre esse tipo de tempero aqui, tá? Que são temperos que também duram muito e você armazena direto no potinho dele, mas eu já falei lá no vídeo do sal, sobre diversas propriedades do sal. Recomendo que você vá até lá e dá uma olhada, porque ele tá mais pro vídeo do sal do que pro vídeo dos temperos propriamente dito, ok? Bicarbonato de sódio. Eu não sei se eu quero fazer um vídeo só explicando para você como você armazena ele, não. Eu tô achando que eu vou fazer um vídeo só do bicarbonato de sódio, porque ele também tem uma cacetada de funções e eu acho que vale aqui pro protocolo 550, tá? Esse daqui é o bicarbonato que é indicado para uso culinário. Eles têm outras indicações, mas eu acho que eu vou deixar esse vídeo para o próximo. Então, para você assistir, você tem que se inscrever no canal. Você tem que clicar no like, porque senão a gente vai desaparecer aqui na plataforma. Você pode dar uma olhada também nas nossas publicações, que é o Protocolo 550, todinho filmado a partir do nosso livro. Nós temos um livro que vai te adiantar demais se você não quiser ficar esperando os vídeos aqui do canal, tá? Dá uma olhada aqui embaixo, no primeiro link tem o link da Hotmart. Você clica lá, os livros são um trocadinho e já são bastante aclamados pela nossa comunidade aqui, ok? Não sai daqui sem deixar aquele like, sem compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam que podem armazenar temperos dentro de casa. E eu espero, realmente, do fundo do meu coração, que você tenha entendido que, em alguns momentos, plantar aquela hortinha de temperos na sua casa é extremamente viável, principalmente para essa salsinha, cebolinha. Não sei se é alguma coisa que vale a pena você arriscar pegar umidade ou deixar ali, porque se usa bastante. É muito mais legal você ter uma hortinha na sua casa e ir lá e colher ela fresca, porque aí sim você vai ter tempero por muitos e muitos anos. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.